começando o Energia em Campo e diria de uma maneira extremamente especial. Especial no mau sentido, porque neste momento que você está ouvindo aqui o Energia em Campo, depois de Fluminense 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu falei no intervalo, termina 3, vira 3, acaba 6. Talvez a pior derrota no pior momento da história do São Paulo Futebol Clube. Mas tudo o que aconteceu no jogo, ou que deixou de acontecer, vem agora nos vestiários Energia em Campo, aqui na Energia 97. Um momento muito triste da história do São Paulo Futebol Clube. Ou seja, um jogo pavorosamente triste dentro, talvez, do momento mais tenebroso da história do São Paulo. Eu não sei nem se tenho que explicar sobre o jogo, mas eu vou jogar essa bomba pro Marcão para ele se virar aí nos 30 e explicar por que o São Paulo tomou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, olhe para o alto e... Brincadeira, né, Sombra? Então, infelizmente, que nem eu disse aqui durante a transmissão, para mim, fácil nos últimos 4, 5 anos, talvez tenha sido o pior jogo que eu vi do São Paulo. Né? Acho que desde o tempo que a gente faz o Energia em Campo aqui, desde 2019, eu não lembro do São Paulo tomar um amasso dessa forma. Eu não tô nem falando só do placar, Sombra, tô falando de não jogar futebol. Né? Então, eu já pontuei durante a partida aqui, só para quem não acompanhou, então, fazer um resuminho rápido. Eu acho que por mais que tenham havido realmente desfalques ali que comprometeram a escalação inicial do São Paulo, mas é inadmissível a postura covarde com que o time jogou aí no Maracanã. Né? Desde o primeiro minuto ali, só viu um time jogando, esse time foi o time do Fluminense, e o São Paulo foi um mero espectador da partida. Então, quando soltaram o borderô, né, do público pagante aí, dos não pagantes, aí você pode colocar mais os 11 que começaram o jogo, mais as 5 substituições que o Crespo fez durante o jogo aí. Então o São Paulo entrou para assistir o time do Fluminense, tomou 3 no primeiro tempo, e eu imaginei que o São Paulo pudesse vir com uma postura um pouquinho diferente, né? O Crespo abriu mão de jogar com 3 zagueiros ali, colocando ali 2 atacantes, mas por dentro também, eu já cansei de falar que 2 atacantes que não tenha o perfil de ser trombador ali, como é, por exemplo, o Luciano, como é, por exemplo, o Tapia, ele apostou em Rigoni e Luca ali formando a dupla de ataque e não pegaram na bola, jogando mais por dentro. Enfim, isso também são pequenos detalhes perto do que foi essa vergonha que foi essa partida que o São Paulo apresentou hoje aí no Rio de Janeiro. Então tomou mais 3 no segundo tempo, com méritos, né? Eu acho que já no primeiro tempo poderia ter ido pro vestiário com 5, né? O Serna perdeu um gol cara a cara com o Yang ali, o Canóbio cara a cara com o Yang, chutou uma bola no travessão também. Então, esse 6-0, pasmem, ficou até barato, pelo que foi a partida do São Paulo. Então, já falei aqui a respeito, então acho que os desfalques ali pode ser colocado aí de uma forma pontual, mas é inadmissível a postura com que o São Paulo jogou. Seu torcedor deve estar revoltado, né, nas redes sociais, para quem está em casa assistindo na televisão também, deve estar extremamente revoltado e triste, né, por conta dessa má atuação do São Paulo, que nada mais é também, né, Sombra, um reflexo dessa diretoria omissa que o São Paulo tem fora de campo. Né? Então, enquanto tiverem esses diretores covardes, já que o time foi covarde hoje, com a diretoria covarde que a gente tem mudando o jogo do Internacional, que a princípio pediram para ser no Morumbi, já ouviram vaias no jogo contra o Juventude, apesar da vitória do São Paulo ali, já estavam com medo de uma possível derrota para o Fluminense, sabendo que ia acontecer protesto aí contra o Internacional na partida de despedida do seu torcedor aqui no Campeonato Brasileiro em casa, mudaram de novo para Vila Belmiro. Então, isso mostra aí um pouquinho do reflexo que é realmente aí essa postura covarde da diretoria do time do São Paulo. Infelizmente, Sombra, isso aí é só o reflexo. E 2026 tem mais, hein? 2026, se o cenário não mudar, vai ser daí para pior, viu, torcedor? Se prepara. Ô, Navarro, não vem nessa não vem com essa de ficar quietinho e mexendo no celular. Trata de falar também. Aí. Não vai sobrar só pra mim e pro Marcão, não. O senhor não fuja, não seja um fujão. O senhor trata de explicar por que o São Paulo tomou 6 do Fluminense e não marcou 1. Tomou 6 do Fluminense porque nós falávamos aqui, né, antes da partida, que por toda a circunstância nesse momento que vive o São Paulo, completamente desmantelado, desacreditado, uma direção absolutamente contestável, uma das piores, né? A gente pode dizer aí que nós temos talvez um dos piores presidentes da história do São Paulo, né? Talvez um dos piores presidentes. E
eu perguntei pro Marcão durante a transmissão com relação à responsabilidade de Hernan Crespo nesses resultados horríveis, né, escabrosos do São Paulo. E não dá, é o que a gente vem falando, é difícil, não tô passando pano nem nada, é evidentemente que o Hernan Crespo tem na sua parcela de culpa, sim, né? Mas como o que ele tem em mãos, não dá, é difícil, não tem como avaliar um trabalho, seja o Crespo, seja qualquer treinador, que não tem a sua equipe titular, que não tem os jogadores que ele queria à disposição. Eu sei que se torna um pouco repetitivo isso, mas o resultado que a gente viu dentro de campo é isso, é inadmissível um clube não ter contingente, não ter jogadores para compor banco de reservas. É um verdadeiro catado. Nós chegamos a ter aí pelo menos à disposição 3 laterais, né? Nós chegamos a ter à disposição 3 laterais, mas não tínhamos um atacante, não tínhamos um jogador de meio campo. E mesmo nessa partida o próprio Hernan Crespo fez algumas alterações, né? Improvisou jogadores e tudo mais. Mas a diferença de times é absurda, né? O Fluminense tinha ali no ataque John Kennedy, tinha o Serna, né? Tinha o Canóbio. E ainda esse argentino aí, né, o Lúcio Acosta também, deitando. Então, tava muito complicado, era o que nós falávamos. Por toda a circunstância do que o São Paulo vive, Sombra, é aquela parada assim, qualquer resultado que não fosse a vitória do Fluminense seria um tropeço enorme. E eu digo mais, viu, Sombra? E eu digo mais, só pra terminar, eu já falo isso para os outros adversários também, tanto pro Internacional quanto pro Vitória, inclusive, né? Qualquer time que você tem ali um adversário que está desmantelado, que não tem jogadores à disposição, com muitos desfalques, jogadores aí que nem estão jogando aquilo que nós esperávamos, tem a obrigação de vencer, né? Então a gente pode dizer que pro momento que o São Paulo vive, o Fluminense tinha a obrigação de vencer o São Paulo e cumpriu isso muito bem. Olha, eu gostaria que você mandasse sua cornetada. Lógico, não faltam motivos para você mandar cornetas e participar aqui dos vestiários Energia em Campo no 11 96 650 7997. É óbvio que quando toma de 6-0, não tem como sair todo mundo, não tem como você livrar de passar impune, né? Mas assim, para mim é indiscutível que no topo da cadeia está toda a gestão do São Paulo Futebol Clube. No topo da cadeia não tem como. Você vai ver lá que o diretor de excelência médica do São Paulo é um conselheiro, é o pai do Caio Ribeiro, o Dorival Decussot, né? Então, assim, tá muito... Embora ele seja médico, mas digamos, ele então é o cara mais capacitado para isso? Ou ele tá lá porque é conselheiro e fica naquelas... Não, é porque não temos dinheiro para pagar um profissional e põe um conselheiro que vai doar do seu dia para cuidar do departamento de excelência médica do São Paulo. Não é essa a questão. Mesmo que o São Paulo pudesse pagar por um profissional, existe a questão de precisamos acomodar conselheiros que nos elegeram. Esse é o primeiro ponto. O São Paulo, acho que nunca na história teve 70 contundidos até hoje. Pode ser que tenha mais jogador que saiu contundido hoje, pode ter mais no próximo, mas eu não sei quanto que pode parar de contundidos esse ano. Temos mais dois jogos para aparecerem jogadores contundidos. Então, assim, quando você pega um jogo desses, é a somatória de tudo que tá errado no São Paulo. O tudo, é o todo, né? E aí, você pega, é o resultado do todo. Não tem um monte de jogador à disposição, como você já disse, como o Marcão já disse. E aí, entra também, vamos lá, agora a parte dos jogadores. Quem entrou em campo, pelo amor de Deus, os caras que entraram em campo, um pé mole danado, né? Desastrados, Ferrarese, Pablo Maia, o Alan Franco, marcando quem? Olhando. E aí você vai ver, entre os caras no ataque, Rigoni, Tapia, pelo amor de Deus, o que a gente vai esperar desses caras? O Pablo Maia deixou o futebol dele lá na Copa do Brasil. Impressionante, mais uma partida péssima, horrível. Né? Então, assim, e o comportamento também, muito ruim o comportamento em campo, que a gente já tinha visto no primeiro tempo contra o Corinthians. Aí vem aquela questão que é pertinente, todo torcedor vai, já nas mídias sociais, começa a questionar. Estão pagando?
Mas é um absurdo, né, Sombra? Se os caras entrarem em campo e fizerem esse corpo mole porque tá com o salário atrasado, esses caras têm que apanhar na cara, irmão. Na moral. Mas tem o bicho do Não, oitavo mas eu lugar, lembro não uma tem vez também? que a Aline atrasou um dia o seu salário, você ficou mudo o programa inteiro no estádio 97. É mesmo? Em forma de protesto? Ele ficou mudo. É. Ah, tá de brincadeira. Não, mas eu sei, Marcão, mas você sabe como que é time Sim, de futebol, sim, como sim. são jogadores de futebol. Sim. Não adianta a gente querer mudar o que eles são. É, aquele negócio, né, Sombra? Eu acho que o combinado não sai caro, se acertaram com os caras, principalmente quando tem acerto do acerto, e aí não vem, não, pô, a gente faz de novo aqui o bem bolado, pô, parcela e tal. Aí combina um negócio que já não estava acordado previamente, e depois mesmo esse acerto do acerto os caras não pagam, realmente fica difícil. Mas, Sombra, estamos falando do São Paulo Futebol Clube, faltando 2 partidas para terminar a porra do ano. Você entendeu? Os caras já foram eliminados de forma precoce na Copa do Brasil. Foram eliminados de forma precoce na Libertadores da América. Fazer esse corpo mole, eu nem acho que pode ter relação, tá? Pra mim, eu acho que hoje, juntando os desfalques e também a incompetência lá, falta de concentração de alguns atletas, somado a outros também que erraram demais. Pablo Maia errou, Ferrarese errou, Alan Franco errou. Então, eu acho que tudo isso somado à má administração, à incompetência da diretoria do São Paulo, culminou com essa vitória do Fluminense que tá embalado, né? Sim. Hoje é o resultado da soma de todos os erros. Exato. De todos os erros, né? É a soma de todos os erros hoje combinaram nesse 6-0. Eu tenho uma péssima notícia pro torcedor do Santos agora, hein? O Vitória pega o São Paulo na última rodada, jogando lá em Vitória. Se precisar do São Paulo, se o Santos precisar do São Paulo, o Santos vai cair. E aí eu espero que os caras façam realmente esse corpo mole que fizeram hoje. Aí acho que tem que fazer mesmo. Esse corpo mole, exato. Esse corpo mole aí é pra fazer lá. E digo mais, dificilmente o São Paulo ganha do Inter na Vila Belmiro. Dificilmente o São Paulo ganha do Inter na Vila Belmiro. É que o Inter tá no Manhaca também, que eu vou te falar, hein, Sombra? Tá na Inhaca, mas eu não consigo. Mas o Marcão tá na Inhaca, mas quem assistiu o Inter e Santos viu, por exemplo, pelo menos no primeiro tempo, um atropelo. Era pra ter 6-0 no primeiro tempo. Entendeu? Se o Inter vier pra jogar com o São Paulo, é que o Inter não joga com o Ceará, a gente não sabe o que vai acontecer. O grau de nervosismo. Mas se o Inter ganhar do Ceará, lá no Ceará, atropela o São Paulo na Vila Belmiro. Porque quem que a gente vai ter de volta? Sabino? O Rafael? Rafael, Ferreirinha. Então, se o Rafael tivesse hoje em campo, a gente não ia tomar de 6. Tá bom, ia tomar de 4. Sei lá, se tem 2 bolas ele ia pegar, que o Yang não pegou. O Yang ainda pegou umas 2, 3 ali que... Não, mas nenhuma também que você fala. Aquela então do Serna foi no primeiro cara a tempo cara foi... com o Serna. Não, mas tudo bem, mas aquela do Serna no primeiro tempo foi mais erro do jogador do Fluminense do que competência do Yang. Não foi.